Capítulo 9. Por conseguinte, Jeová disse a Moisés: Entra até Faraó e tens de declarar-lhe: Assim disse Jeová, o Deus dos Hebreus: Manda embora meu povo para que me sirvam. Mas se continuares a negar-te a mandá-los embora, e ainda os detiveres, eis que virá a mão de Jeová sobre o teu gado, que está no campo. Haverá uma forte pestilência nos cavalos, nos jumentos, nos camelos, na manada e no rebanho. E Jeová certamente fará distinção entre o gado de Israel e o gado do Egito, e não morrerá nem uma única coisa de tudo que pertence aos filhos de Israel. Além disso, Jeová fixou um tempo designado, dizendo: Amanhã Jeová fará esta coisa no país. Concordemente, Jeová fez esta coisa no dia seguinte, e toda a sorte de gado do Egito começou a morrer, mas nenhum do gado dos filhos de Israel morreu. Faraó mandou então ver, e eis que nem mesmo um do gado de Israel tinha morrido. Não obstante, o coração de Faraó continuou insensível, e ele não mandou o povo embora. Depois, Jeová disse a Moisés e Arão: Tomai para vós ambas as mãos cheias de cinza de um forno de calcinação. E Moisés tem de atirá-la para os céus, à vista de Faraó. E ela tem de tornar-se em poeira sobre toda a terra do Egito, e tem de tornar-se em furúnculos, rebentando em bolhas, em homem e animal, em toda a terra do Egito. De modo que tomaram a cinza de um forno de calcinação e se postaram diante de Faraó. E Moisés atirou-a para os céus, e ela se tornou em furúnculos com bolhas, rebentando em homem e animal. E os sacerdotes magos não podiam ficar de pé diante de Moisés, por causa dos furúnculos, porque havia furúnculos nos sacerdotes magos e em todos os egípcios. Mas Jeová deixou o coração de Faraó ficar obstinado, e ele não os escutou, assim como Jeová havia declarado a Moisés. Jeová disse então a Moisés: Levanta-te de manhã cedo e toma posição diante de Faraó, e tens de dizer-lhe: Assim disse Jeová, o Deus dos Hebreus: Manda embora meu povo, para que me sirvam. Pois esta vez envio todos os meus golpes contra o teu coração, e sobre os teus servos, e teu povo, com o fim de que saibas que não há ninguém semelhante a mim em toda a terra. Pois eu já poderia ter estendido minha mão para golpear a ti e a teu povo com pestilência, e para eliminar-te de cima da terra. Mas, de fato, por esta razão te deixei em existência, para mostrar-te meu poder, e para que meu nome seja declarado em toda a terra. Ainda te comportas com soberba contra o meu povo, não os mandando embora? Eis que amanhã, por esta hora, farei cair uma saraiva muito forte, tal como nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até agora. E agora, manda recolher ao abrigo todo o teu gado, e tudo o que é teu no campo. Quanto a qualquer homem ou animal achado no campo, e não recolhido à casa, sobre estes terá de vir a saraiva, e terão de morrer. Todo aquele que temia a palavra de Jeová, dentre os servos de Faraó, fez os seus próprios servos e o seu gado fugir para dentro das casas. Mas todo aquele que não determinou no seu coração dar consideração à palavra de Jeová, deixou no campo seus servos e seu gado. Jeová disse então a Moisés: Estende tua mão para os céus, a fim de que venha saraiva sobre toda a terra do Egito, sobre homem e animal, e sobre toda a vegetação do campo na terra do Egito. Assim, Moisés estendeu seu bastão para os céus. E Jeová deu trovões e saraiva, e corria fogo para baixo a terra. E Jeová fazia cair saraiva sobre a terra do Egito. Assim houve saraiva, e fogo tremulando no meio da saraiva. Era muito forte, de modo que nunca tinha havido nenhuma semelhante a ela em toda a terra do Egito, desde o tempo em que se tornou nação.
e a saraiva passou a golpear toda a terra do Egito. A saraiva golpeou tudo o que havia no campo, desde o homem até o animal, e toda a sorte de vegetação do campo, e destroçou toda a sorte de árvore do campo. Somente na terra de Gósen, onde se achavam os filhos de Israel, não veio a haver saraiva. Por fim, Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes: Pequei esta vez. Jeová é justo, e eu e meu povo estamos no erro. Suplicai a Jeová, para que já baste a ocorrência de trovões de Deus e de saraiva. Então estarei disposto a mandar-vos embora, e não ficareis mais. Portanto, Moisés disse-lhe: Assim que eu sair da cidade, estenderei as minhas mãos para cima a Jeová. Cessarão os trovões, e a saraiva não mais continuará, a fim de que saibas que a terra pertence a Jeová. Quanto a ti e a teus servos, já sei que nem mesmo então mostrareis temor por causa de Jeová Deus. Ora, tinham sido atingidos o linho e a cevada, porque a cevada estava espigando e o linho estava em flor. Mas o trigo e a espelta não tinham sido atingidos, porque eram tardios na estação. Moisés saiu então da cidade, afastando-se de Faraó, e estendeu suas mãos para cima a Jeová. E os trovões e a saraiva começaram a cessar, e não caiu mais chuva sobre a terra. Quando Faraó chegou a ver que haviam cessado a chuva, e a saraiva e os trovões, foi novamente pecar e fazer seu coração insensível, tanto ele como os seus servos. E o coração de Faraó continuou obstinado, e ele não mandou embora os filhos de Israel, assim como Jeová havia declarado por meio de Moisés.